Para salvar a empresa da família, casei-me com a esposa muda que ninguém queria. Nos primeiros 3 meses de casamento, ela fazia gestos para mim todos os dias, parecia agressiva. Eu pensava que ela só tinha mau humor. Até que aprendi a língua de sinais e descobri que ela me xingava de formas diferentes todos os dias. O teu cérebro é feito de cimento? Essa cara, sugiro que a dás para a ciência. Desejo que nunca tenhas papel higiênico quando fores ao banheiro. Eu olhei para ela e respondi calmamente na língua de sinais. Já acabaste de xingar? Tens palavras novas? Ela ficou paralisada por 3 segundos e dobrou a velocidade das mãos. Eu me chamo Gu Yanshin. 28 anos, único herdeiro do grupo Gu. Parece respeitável, não é? Mas essa identidade de único herdeiro tem uma condição. A condição é casar com a filha muda da família Shen. Meu avô, Gu Zonden, tem 82 anos. Esse velho não tem outra habilidade, mas sabe exatamente como pegar o neto. Naquele dia, ele me chamou ao escritório e disse devagar: Yanshin, case com a filha do Shen. Na hora eu estava lendo Ciumento Explosivo e nem levantei a cabeça. Qual família Shen? A filha do seu tio Shen, Shen Yan. Nunca ouvi falar. Já ouviu falar da garota muda do Shen? Minha caneta parou. Levantei a cabeça para olhar ele. Ele segurava a xícara de chá, assoprando vapor, sem nem erguer as pálpebras. É ela. Eu larguei a caneta. Reclinei no encosto da cadeira. Avô, falta alguma coisa em casa? Falta dinheiro, falta gente, falta negócio? Precisamos mesmo de um casamento arranjado? O velho tomou um gole de chá. Falta. Você já tem 28 anos e nunca namorou sério. Acho que te falta juízo. Estou ocupado com o trabalho. Ocupado? Ocupado jogando videogame. Na quarta-feira passada, às 23 horas, você ainda estava trocando insultos online. Achou que eu não sabia? Abri a boca, mas não consegui dizer nada. Tá bom, esse velho instalou um monitor no meu computador. A família Shin tem uma velha amizade com a nossa. Essa menina teve azar, nasceu surda. Nunca aprendeu a falar, era maltratada pelos parentes dela. Fico com o coração apertado. O velho baixou a xícara e falou com tom pesado: se você não casar, não se meta mais nos negócios da empresa. Respirei fundo. Isso se chama casamento forçado. Sim, ele balançou a cabeça, com uma cara tranquila. E daí? 3 dias depois, eu estava de terno na porta do cartório. Shen Nin estava parada na minha frente. Para ser sincero, quando a vi pela primeira vez, fiquei surpreso. Não era como eu imaginava, aquela aparência doentia e submissa. Ela usava um vestido branco, o cabelo preso num rabo de cavalo baixo. Era bonita. Rosto limpo, queixo fino, pele branca e brilhante. Ficava ali quieta, com os cílios baixos, os dedos enrolando a barra do vestido. A mãe dela, ao lado, com os olhos vermelhos, puxou minha manga e sussurrou: Yanshin, a Nian tem um bom caráter, um bom temperamento. Só não pode falar. Tenha paciência com ela. Shen Nian levantou os olhos para a mãe. Na época, achei que ela estava emocionada. Depois, quando aprendi a língua de sinais, descobri que o olhar que ela deu para a mãe significava mais ou menos: mãe, para de fazer drama. Claro, mas naquela hora eu não sabia. Só achei que ela era quieta, dócil, fácil de dominar. Que ingênuo, que ignorante. Depois de pegar a certidão, fomos direto para o novo apartamento. Fica no centro da cidade. 180 metros quadrados, a reforma foi feita por mim. O quarto principal para ela. O secundário para mim. Nada de interferência. Expliquei o plano. Ela não ouve, então mostrei no celular. Ela olhou para a tela. Depois para mim. Então entrou no quarto principal e inspecionou tudo. Meu travesseiro foi jogado para fora do quarto, caindo no chão com um baque. 52 batendo no chão do corredor, fiquei atordoado. Ela saiu do quarto. 53 apontou para o sofá da sala. O significado era claro: você dorme ali. 54 apontei para o quarto ao lado. Ela balançou a cabeça. 55 apontou de novo para o sofá. Depois colocou as mãos na cintura, com uma expressão de você tem algo a reclamar. 56 olhei para o sofá, depois para ela. 57 tudo bem, não vou me importar no primeiro dia. Naquela noite, 58 deitei no sofá, coberto com um cobertor, olhando para o teto, pensando, 59 talvez ela só esteja nervosa, afinal, é a primeira vez 60 que mora com um homem estranho. Ter cautela é normal. 61 sim, sou uma pessoa compreensiva. Vou dar tempo a ela. 62 o cobertor ao lado foi ela quem pegou no quarto e jogou para mim.
63 para ser preciso, acertou no meu rosto. Na hora, 64 achei até comovente. Pelo menos ela pensou em me dar um cobertor. 65 Isso mostra que ela não é má, certo? Essa foi a 66 avaliação mais absurda que já fiz na minha vida. Sem exceção. 67 Depois de 3 meses de casamento, resumi o modo de convivência com Shen Nian. 68 Podemos dividir em 3 fases. Primeira fase, ela gesticula. 69 Eu adivinho. Segunda fase, ela gesticula. 70 Eu chuto. Terceira fase, ela gesticula. 71 Eu desisto de adivinhar. A vontade de se expressar dessa mulher, combinada com o fato de ela não poder falar, 72 cria um contraste fortíssimo. Todos os dias, às 6h30, ela sai do quarto pontualmente. 73 Depois, fica na frente do sofá. Sim, 74 Já estou no sofá há 3 meses, e me olha. 75 Se não acordo, ela chuta a perna do sofá, batendo. 76 Acima que abro os olhos, ela começa a gesticular. 77 Mãos rápidas, expressões faciais variadas, e de vez em quando revira os olhos. 78 Não entendo nada, mas consigo extrair algumas informações-chave das expressões dela. 79 Primeiro, ela me despreza. Segundo, 80 Ela me despreza profundamente. Terceiro, ela me despreza tanto. 81 Que gostaria de me enfiar de volta na barriga da sogra para eu renascer. Eu fico sempre confuso. 82 Vendo ela terminar o ataque de fúria. Aí ela dá sim. 83 Mesmo sem falar, ela consegue emitir alguns sons simples, e bate a porta ao voltar para a cozinha. 84 10 minutos depois, o café da manhã é servido. Servido não é bem a palavra. 85 Seria mais de atirar. Ela joga o prato na mesa, empurra a tigela de mingau na minha direção. 86 Faz barulho, o mingau derrama e queima minha mão. 87 Limpo a mão, agradeço. Ela gesticula mais uma vez. 88 Acho que ela está dizendo de nada, mas pela cara dela, provavelmente não era isso. 89 Naquela época, minha percepção sobre ela se resumia a 2 palavras. Mau humor. 90 Talvez por ser deficiente, ter complexos desde criança, e usar a explosão 91 para se proteger, pensei assim, me achando bem empático. 92 Até que Zhao Lei chegou. Zhao Lei é meu amigo de infância, crescemos juntos. 93 Daqueles que compartilham a mesma calça. Ele comeu meio quilo de sementes de girassol no meu sofá. 94 Enquanto observava Shen na cozinha cortando legumes e gesticulando freneticamente. 95 A mão dele parou de descascar. Cara, 96 A sua esposa está xingando? Peguei o copo e tomei um gole de água. 97 Não é possível, ela não fala. Zhao Lei me encarou por 5 segundos. 98 Aquele olhar, como se olhasse para um idiota. Sabe, essa sua confiança cega. 99 Novelas geralmente não dura 3 episódios. Você vai ou não vai? Se não for, me ajuda a lavar a louça. Quando ele saiu, aproveitando que Shen não estava olhando, 52 Apoiado no chão do corredor, fiquei atordoado. Ela saiu do quarto. 53 Apontou para o sofá da sala. O significado era claro. Você dorme ali. 54 Apontei para o quarto ao lado. Ela balançou a cabeça. 55 Apontou de novo para o sofá, depois colocou as mãos na cintura, com uma expressão de você está sendo irracional de novo. 56 Olhei para o sofá, depois para ela. 57 Tudo bem, não vou me importar no primeiro dia. Naquela noite, 58 Deitei no sofá, coberto com um cobertor, olhando para o teto, pensando. 59 Talvez ela só esteja nervosa, afinal, é a primeira vez. 60 Que mora com um homem estranho. Ter cautela é normal. 61 Sim, sou uma pessoa compreensiva. Vou dar tempo a ela. 62 O cobertor ao lado foi ela quem pegou no quarto e jogou para mim. 63 Para ser preciso, acertou no meu rosto. Na hora, 64 Achei até comovente. Pelo menos ela pensou em me dar um cobertor. 65 Isso mostra que ela não é má, certo? Essa foi a 66 avaliação mais absurda que já fiz na minha vida. Sem exceção. 67 Depois de 3 meses de casamento, resumi o modo de convivência com Shen 68 Podemos dividir em 3 fases. Primeira fase, ela gesticula. 69 Eu adivinho. Segunda fase, ela gesticula. 70 Eu chuto. Terceira fase, ela gesticula. 71 Eu desisto de adivinhar. A vontade de se expressar dessa mulher, combinada com o fato de ela não poder falar, 72 cria um contraste fortíssimo. Todos os dias,
Às 6h30, ela sai do quarto pontualmente. 73 depois, fica na frente do sofá. Sim, 74 já estou no sofá há 3 meses, e me olha. 75 se não acordo, ela chuta a perna do sofá, batendo, batendo. 76 acima que abre os olhos, ela começa a gesticular. 77 mãos rápidas, expressões faciais variadas, e de vez em quando revira os olhos. 78 não entendo nada, mas consigo extrair algumas informações-chave das expressões dela. 79 primeiro, ela me despreza. Segundo, 80 ela me despreza profundamente. Terceiro, ela me despreza tanto 81 que gostaria de me enfiar de volta na barriga da sogra para eu renascer. Eu fico sempre confuso. 82 vendo ela terminar o ataque de fúria. Aí ela dá sim. 83 mesmo sem falar, ela consegue emitir alguns sons simples, e bate a porta ao voltar para a cozinha. 84 10 minutos depois, o café da manhã é servido. Servido não é bem a palavra. 85 seria mais da tirar. Ela joga o prato na mesa, empurra a tigela de mingau na minha direção. 86 faz barulho, o mingau derrama e queima minha mão. 87 limpo a mão, agradeço. Ela gesticula mais uma vez. 88 acho que ela está dizendo de nada, mas pela cara dela, provavelmente não era isso. 89 naquela época, minha percepção sobre ela se resumia a 2 palavras. Mau humor. 90 talvez por ser deficiente, ter complexos desde criança, e usar a explosão 91 para se proteger, pensei assim, me achando bem empático. 92 até que Zaulei chegou. Zaulei é meu amigo de infância, crescemos juntos. 93 daqueles que compartilham a mesma calça. Ele comeu meio quilo de sementes de girassol no meu sofá. 94 enquanto observava Xenia na cozinha cortando legumes e gesticulando freneticamente. 95 a mão dele parou de descascar. Cara, 96 a sua esposa está xingando? Peguei o copo e tomei um gole de água. 97 não é possível, ela não fala. Zaulei me encarou por 5 segundos. 98 aquele olhar, como se olhasse para um idiota. Sabe, essa sua confiança cega. 99 em novelas geralmente não dura 3 episódios. Você, apoiado no chão do corredor, fiquei surpreso, ela saiu do quarto. Apontou para o sofá da sala, significado claro, você dorme ali. Apontei para o quarto ao lado, ela balançou a cabeça. Apontou novamente para o sofá, depois colocou as mãos na cintura, com uma expressão de você está sendo irracional de novo. Olhei para o sofá, depois para ela. Deixa pra lá, não vou me importar no primeiro dia. Naquela noite, deitei no sofá, coberto com um cobertor, olhando para o teto pensando. Talvez ela estivesse apenas nervosa, afinal, pela primeira vez com um homem estranho. Morar junto, ter cautela, é normal. Sou uma pessoa compreensiva, dou tempo a ela. Aquele cobertor ao lado foi ela quem pegou do quarto e jogou para mim. Para ser preciso, foi atirado no meu rosto. Naquela hora. Ainda achei tocante, pelo menos ela sabia me dar um cobertor. Isso mostra que ela não é má, né? Haha, essa foi a conclusão mais absurda que eu, Guianshin, já fiz na vida, sem igual. 3 meses de casamento, resumi o padrão de convivência com Shen Yan. Pode ser dividido em 3 fases. Primeira fase, ela gesticula. Eu adivinho. Segunda fase, ela gesticula. Eu chuto. Terceira fase, ela gesticula. Eu desisto de adivinhar. A vontade de expressão dessa mulher e o fato de ela não poder falar formam um contraste extremamente forte. Toda manhã às 6h30, ela sai do quarto pontualmente. Então, fica em frente ao sofá, isso mesmo. Já estou no sofá há 3 meses, olhando para mim. Se eu não acordar, ela chuta a perna do sofá com o pé, mexe-se. Assim que abro os olhos, ela começa a gesticular. Gestos rápidos, expressões ricas, e de vez em quando revirava os olhos. Eu não entendia nada, mas conseguia ler algumas informações-chave na expressão facial dela. Primeiro, ela estava com muito desprezo. Segundo, ela estava extremamente desprezosa. Terceiro, ela desprezava. A ponto de querer me enfiar de volta na barriga da sogra para renascer. Eu ficava completamente confuso toda vez. Via ela terminar o acesso de raiva, e então ela dava um resmungo. Sim. Embora não falasse, conseguia emitir alguns sons simples, batia a porta e voltava para a cozinha. 10 minutos depois, o café da manhã era servido. Servido não é bem a palavra certa. Deveria dizer jogado. Os pratos eram jogados na mesa, a tigela de mingau empurrada na minha frente. Com um barulho, o mingau derramou, queimando minha mão.
Eu limpei a mão, agradeci, e ela gesticulou novamente. Adivinhei que ela estava dizendo de nada, mas pela expressão dela, provavelmente não era. Naquela época, minha percepção sobre ela era apenas duas palavras: mau humor. Talvez por causa da deficiência, ela tinha baixa autoestima desde criança, então usava um temperamento explosivo. Para se proteger, pensei assim, me achando bem empático. Até que Zhao Lei chegou. Zhao Lei é meu amigo de infância, crescemos juntos. Esse tipo de relação. Ele estava no meu sofá, descascando meio quilo de sementes de girassol, observando Xenia na cozinha, cortando legumes enquanto gesticulava loucamente. A mão dele que descascava sementes parou. Irmão, Sua esposa, está xingando. Peguei o copo e bebi um gole de água. Impossível, ela não fala. Zhao Lei me encarou por 5 segundos. Aquele olhar como se olhasse para um idiota. Sabe de uma coisa? Essa confiança cega sua. Em novelas geralmente não sobrevive 3 episódios. Vai embora ou não? Se não, me ajude a lavar a louça. Quando ele foi embora, aproveitando que Xenia não estava prestando atenção, colocou um livro chamado Aprendendo Língua de Sinais no porta-sapatos, com um post-it na capa. Dizia, cara, aprende língua de sinais. Morrer sabendo por quê. Na altura, não liguei e deixei o livro no escritório, debaixo de uma pilha de manuais de gestão que nunca li, mas não imaginava que 2 semanas depois, eu iria procurá-lo ativamente. Começou com um negócio. A empresa ia colaborar com uma firma de equipamentos de educação especial. O fundador era um empresário surdo, comunicando-se apenas por intérprete de sinais. Eu não podia levar um intérprete a cada reunião, era ineficiente. Então comecei a aprender língua de sinais. Comecei pelo básico. Olá, obrigado. Desculpa, comer, beber água. Dormir. Achei rápido, afinal sempre tive boa memória desde criança. Todas as noites, depois de Xenia entrar no quarto e fechar a porta, eu sentava na sala, praticando gesto por gesto com o livro e vídeos de ensino. Numa noite, eu estava tão concentrado que a porta do quarto se abriu de repente. Xenia saiu de pijama para pegar água. Ele me viu fazendo gestos e quase deixou o copo cair. Escondi o livro debaixo da almofada do sofá. Nada não, só exercitando a flexibilidade dos dedos. Ele olhou desconfiado, depois virou-se e voltou para o quarto. Antes de fechar a porta, achei ver um leve movimento nos lábios dele. Na hora, pensei que fosse impressão. Só depois percebi. Aquele sorriso, traduzido em palavras, significava, já era. Mais 2 semanas, meu nível em língua de sinais já era intermediário. Conseguia entender conversas do dia a dia. Naquela manhã, Zhao Lei e Xenia chutaram o sofá para me acordar. Eu, de olhos fechados, sem vontade de me mexer. Ele começou a gesticular. Antes, eu ignorava como barulho de fundo, mas daquela vez entendi. Ele dizia, levanta, seu porco, o sol já te queimou a bunda. Teu ronco ontem à noite assustou o cachorro do vizinho de baixo. Congelei no sofá, arregalando os olhos. Ele não notou minha expressão e continuou gesticulando. O café da manhã está pronto. Se não levantar, vou jogar fora. O pecado de desperdiçar comida é teu. Eu não tenho pena de ti. Depois dos gestos, revirou os olhos como sempre e foi embora. Fiquei deitado no sofá, mente em branco. Então comecei a lembrar. Nestes 3 meses, todos aqueles gestos de manhã, que eu pensava serem um bom dia, que eu achava serem hora de levantar, que eu julgava serem hoje o tempo está bom. Eram todos xingamentos. Todos, sem exceção, nenhum diferente. Sentei-me devagar, apoiando as mãos nos joelhos, a mente rebobinando loucamente. Terça passada, ele gesticulou um monte. Achei que ele dizia: hoje está frio, veste mais roupa. Na verdade, ele disse: teu gosto para a camisa é tão complicado quanto tu mesmo. Sexta-feira retrasada, minha mãe veio visitar. Xenia ficou o tempo todo sentado ao lado, sorrindo quieto e educado. Mas no meio, ele fez uma série de gestos para mim. Na hora, ainda achei que ele dizia: a comida que a mãe fez está deliciosa. Não. Ele disse: o perfume da tua mãe é capaz de matar todas as baratas. Num raio de 50 metros. Teu nariz é de enfeite. E naquela noite, antes de dormir, ele parou na porta do quarto, gesticulando devagar, expressão calma, movimentos suaves. Achei que ele dizia boa noite. Ele disse: espero que sonhes. Que na prova de matemática esqueceste a caneta, na de chinês escreveste o nome errado, no inglês.
Marcaste tudo, sei e erraste tudo. Fiquei ali sentado no sofá, parado por 10 minutos inteiros. A cada lembrança, uma pulsação na têmpora. 10 minutos depois, levantei-me, fui ao escritório. Peguei o manual de língua de sinais, abri no nível avançado, sentei-me. E comecei a aprender. Zhao tinha razão, morrer sabendo por quê. Não, morrer o quê? Quem é que vai morrer ainda está por dizer. Esta batalha, eu, Gu Yanshin, aceito, para lutar uma guerra preparada. Passei uma semana a estudar linguagem gestual avançada. Durante o dia, aprendia no trabalho. À noite, em casa. Ao almoço, o Zhao viu-me a ver vídeos no telemóvel. A gesticular sozinho, com uma expressão tensa, como se fosse para a guerra. Ela largou os pauzinhos. O que estás a fazer? A aprender linguagem gestual. Quando aprenderes, o que é que a tua mulher te diz todos os dias? Olhei para ela. Queres mesmo saber? Claro. Ela insulta-me de maneiras diferentes todos os dias. O Zhao ficou parado 2 segundos e depois riu-se. Não foi um sorriso educado, foi uma gargalhada a bater na mesa, quase a fazer o refrigerante sair pelo nariz. Para de gozar com a minha desgraça, apontei-lhe com os pauzinhos. Se não tivesses deixado aquele livro, ainda estaria na ignorância. Ela enxugou as lágrimas. Não, só quero perguntar uma coisa. 3 meses. 3 meses inteiros. A tua mulher insultou-te na cara durante 3 meses e tu não percebeste nada? Ela usa linguagem gestual, não fala. O que é que eu havia de ouvir? Nunca pensaste em aprender. Pensei que ela estava a conversar comigo. Uma pessoa que conversa. Vira os olhos até a nuca enquanto conversa. Admito que tenho algumas dificuldades técnicas em ler sinais sociais. Mas isso não importa. O importante é revidar. Naquela semana, aprendi todos os insultos comuns em linguagem gestual. Não só os dos manuais padrão. Como também fui a fóruns online da comunidade surda para aprender algumas expressões criativas populares. Coisas como a tua capacidade cerebral é menor que um pendrive, a maneira como andas faz-me suspeitar que tens os joelhos ao contrário, a tua existência é um grande desafio à teoria da seleção natural. Decorei tudo, e ainda desenvolvi algumas combinações de gestos originais. Por exemplo, a tua comida até se pode comer, mas tu próprio és uma comédia. E, falta só alguém para cozinhar no teu lugar. Esta frase, ensaiei diante do espelho, pelo menos 20 vezes, para garantir gestos fluidos e expressão correta. Uma semana depois, estava pronto. Naquela manhã, o despertador não tocou, mas a Shen veio pontualmente pontapear o sofá. Mexe-te, mexe-te. Não abri os olhos. Esperei que ela começasse a gesticular. O que ela gesticulou foi: acorda, seu inútil que ocupa o sofá e não produz nada. Sabias que os teus roncos de ontem à noite podiam concorrer ao Guinness? A meio dos gestos, ela reparou que eu tinha os olhos abertos e estava a sorrir. Ela hesitou, a mão parada no ar. Levantei-me devagar, esticando os pulsos. Depois, ergui as 2 mãos. Gesto a gesto, bem claramente. Bom dia. Insultaste-me durante 3 meses. Comecei a perceber os teus insultos. Há 2 semanas. Os lábios dela apertaram-se numa linha fina. Continuei a gesticular. Portanto, o teu cérebro é feito de cimento. A tua cara é uma vergonha para os 9 anos de ensino obrigatório. Que todos os teus take-avais venham sem um par de pauzinhos. Tudo isto saiu da tua boca. Certo. O rosto dela, a olhos vistos, ficou vermelho. Não de vergonha, mas de ser apanhado em flagrante. As mãos dela moveram-se rapidamente. Aprendeste linguagem gestual às escondidas sem avisar. Isso é espionagem. Violação de privacidade. Insultares-me na cara é privacidade. Tu não percebias. Agora percebes. Já levei 7 ou 8 facadas. Não me levanto. Fiquei uma cabeça mais alto que ela, olhando para baixo. Gesticulando devagar. A partir de hoje, por cada insulto teu, respondo com 2 regras justas. Quem vier, aturo. Ela semicera os olhos. Pensas que com 2 dias de linguagem gestual consegues insultar melhor do que eu? Insulto pessoas há 25 anos. Então, esses 25 anos de experiência podem ser oficialmente aceitos hoje. 202 Shen. Ela respirou fundo, e então, 203 continuou a xingar, com gestos voando e expressões vivas. 204 sem repetir uma vez, xingou desde minha aparência até minha inteligência. 205 do meu estilo de vestir até minha postura ao dormir, dos meus hábitos alimentares. 206 até minhas escolhas de vida.
Uma sequência tão fluida. 207 sem pausa. Tive que admitir, essa mulher tem mesmo talento. 208 mas eu não me importava. Reagia a cada golpe. Ela me xingava por roncar. 209 eu a xingava por não fechar a porta do banheiro à noite. Ela me xingava por não ter bom gosto para vestir. 210 eu a xingava por comprar um congelador cheio de salgadinhos picantes e ainda ter a cara de dizer 211 que estava cuidando da saúde. Ela me xingava por ser feio demais para o público. 212 eu respondi, por que não reclamou quando se casou comigo? 213 essa frase causou um efeito extraordinário. A mão dela ficou suspensa no ar. 214 parou por 2 segundos. Depois seu rosto ficou ainda mais vermelho. Ela se virou bruscamente. 215 com um tum. Ela abriu a porta da cozinha com um baque. 10 segundos depois, da cozinha veio o som de uma tábua de cortar. 216 cortando legumes. Tum 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 tum, como uma metralhadora. 217 sentei-me em silêncio. Não sei porquê, mas meu humor estava bom. 218 nesse momento, a diarista, Tia Wang, entrou pelo hall. 219 trocou os chinelos, olhou na direção da cozinha e depois para mim. 220, Sr. Gu, você e sua esposa estão conversando? Acenei com a cabeça. 221, a comunicação por sinais é tão boa. Vocês, jovem casal, são tão doces. 222 Tia Wang passou sorrindo. Na cozinha, o som de cortar legumes ficou mais intenso. 223 ouvi Shen andar um breve resmungo, provavelmente dizendo, lambe o seu crânio grande. 224 mas decidi fingir que não entendi. Afinal, isso era só o começo. 225 desde que revelei minha identidade, o estilo do nosso dia a dia mudou completamente. 226 antes era ela atacando unilateralmente e eu recebendo passivamente. Agora era uma troca mútua de resmungos. 227 é falta de educação não retribuir. O jeito de me acordar de manhã não mudou, ainda chutava o sofá. 228 mais depois do chute, o estilo era completamente diferente. No primeiro dia, 229 ela sinalizou, acorda. Você deixou o cobertor cair no chão outra vez ontem à noite. 230 eu sinalizei, comparado ao som do seu ranger de dentes à noite. 231 o cobertor no chão nem conta. Ela sinalizou. 232 o que você tem a ver com o meu ranger de dentes? Eu sinalizei. 233 consigo ouvir de longe. Tem certeza de que seus dentes ainda estão aí? 234 pá. O travesseiro voou. No terceiro dia, 235 no café da manhã, ela me serviu uma tigela de mingau. Provei um gole. 236 sinalizei. O mingau de hoje está um pouco melhor que o de ontem. 237 ela sinalizou inexpressivamente. Ontem coloquei o dobro de sal, de propósito. 238 por quê? Porque anteontem você disse que meu arroz frito com ovos. 239 não era intragável. Isso foi um elogio. Isso foi um insulto. 240 sua capacidade de compreensão precisa de uma atualização. Seu paladar. 241 precisa reinstalar o sistema. No quinto dia, eu estava na sala vendo documentos. 242 ela estava sentada no sofá em frente, vendo TV, lendo as legendas. De repente, pegou o controle remoto 243 e bateu no braço do sofá. Levantei a cabeça para olhar. Ela sinalizou. 244 deste protagonista é muito burro. Qual? Aquele da TV. 245 e este aqui no sofá. Eu larguei os documentos. Você acha que 246? Você é muito engraçada. Ela balançou a cabeça com força. No sétimo dia, 247 Tia Wang estava cozinhando na cozinha. Eu e Shen estávamos cada um em uma ponta da mesa. 248 ela sinalizou uma longa sequência. Eu respondi outra longa sequência. Ela respondeu outra sequência rapidamente. 249 eu refutava cada frase. Tia Wang trouxe os pratos. Olhou para nós dois. 250 conversando silenciosamente à mesa. Nossa, vocês dois estão conversando tão animadamente. 202 num piscar de olhos. Ele respirou fundo, e então. 203 continuou a xingar, com gestos voando e expressões vivas. 204 sem repetir uma vez, xingou desde minha aparência até minha inteligência. 205 do meu estilo de vestir até minha postura ao dormir, dos meus hábitos alimentares. 206 até minhas escolhas de vida. Uma sequência tão fluida. 207 sem pausa. Tive que admitir, essa mulher tem mesmo talento.
208 mas eu não me importava. Reagia a cada golpe. Ela me xingava por roncar. 209 eu a xingava por não fechar a porta do banheiro à noite. Ela me xingava por não ter bom gosto para vestir. 210 eu a xingava por comprar um congelador cheio de salgadinhos picantes e ainda ter a cara de dizer 211 que estava cuidando da saúde. Ela me xingava por ser feio demais para o público. 212 eu respondi, por que não reclamou quando se casou comigo? 213 essa frase causou um efeito extraordinário. A mão dela ficou suspensa no ar. 214 parou por 2 segundos. Depois seu rosto ficou ainda mais vermelho. Ela se virou bruscamente. 215 com um pá, ela abriu a porta da cozinha. 10 segundos depois, da cozinha veio o som de uma tábua de cortar. 216 cortando legumes. Tum 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 tum, como uma metralhadora. 217 sentei-me em silêncio. Não sei porquê, mas meu humor estava bom. 218 nesse momento. A diarista, Tia Wang, entrou pelo hall. 219 trocou os chinelos, olhou na direção da cozinha e depois para mim. 220, Sr. Gu, você e sua esposa estão conversando? Acenei com a cabeça. 221, a comunicação por sinais é tão boa. Vocês, jovem casal, são tão doces. 222 Tia Wang passou sorrindo. Na cozinha, o som de cortar legumes ficou mais intenso. 223 ouvi Shen dar um breve resmungo, provavelmente dizendo, lambe o seu crânio grande. 224 mas decidi fingir que não entendi. Afinal, isso era só o começo. 225 desde que revelei minha identidade, o estilo do nosso dia a dia mudou completamente. 226 antes era ela atacando unilateralmente e eu recebendo passivamente. Agora era uma troca mútua de resmungos. 227 é falta de educação não retribuir. O jeito de me acordar de manhã não mudou, ainda chutava o sofá. 228 mais depois do chute, o estilo era completamente diferente. No primeiro dia, 229 ela sinalizou, acorda. Você deixou o cobertor cair no chão outra vez ontem à noite. 230 eu sinalizei, comparado ao som do seu ranger de dentes à noite. 231 o cobertor no chão nem conta. Ela sinalizou, 232 o que você tem a ver com o meu ranger de dentes? Eu sinalizei. 233 consigo ouvir de longe. Tem certeza de que seus dentes ainda estão aí? 234 pá. O travesseiro voou. No terceiro dia, 235 no café da manhã, ela me serviu uma tigela de mingau. Provei um gole. 236 sinalizei. O mingau de hoje está um pouco melhor que o de ontem. 237 ela sinalizou inexpressivamente. Ontem coloquei o dobro de sal, de propósito. 238 por quê? Porque anteontem você disse que meu arroz frito com ovos. 239 não era intragável. Isso foi um elogio. Isso foi um insulto. 240 sua capacidade de compreensão precisa de uma atualização. Seu paladar. 241 precisa reinstalar o sistema. No quinto dia, eu estava na sala vendo documentos. 242 ela estava sentada no sofá em frente, vendo TV, lendo as legendas. De repente, pegou o controle remoto 243 e bateu no braço do sofá. Levantei a cabeça para olhar. Ela sinalizou. 244 deste protagonista é muito burro. Qual? Aquele da TV. 245 e este aqui no sofá. Eu larguei os documentos. Você acha que 246? Você é muito engraçada. Ela balançou a cabeça com força. No sétimo dia, 247 Tia Wang estava cozinhando na cozinha. Eu e Shen estávamos cada um em uma ponta da mesa. 248 ela sinalizou uma longa sequência. Eu respondi outra longa sequência. Ela respondeu outra sequência rapidamente. 249 eu refutava cada frase. Tia Wang trouxe os pratos. Olhou para nós dois. 205. Num instante, ele respirou fundo. E então? Ainda xinga. Gestos rápidos, expressão viva. Sem repetir uma única vez, do meu rosto à minha inteligência. Do meu senso de moda à minha posição de dormir, dos meus hábitos alimentares, até as minhas escolhas de vida, tudo numa sequência suave. Sem pausa alguma, tenho que admitir, essa mulher tem talento de verdade. Mas também não me importo, vou rebatendo na hora. Ela reclama que eu ronco. E eu reclamo que ela não fecha a porta do banheiro de noite. Ela critica meu gosto para vestir. E eu falo que ela encheu a geladeira de tiras apimentadas e ainda tem a cara de pau de dizer que cuida da saúde. Ela me xinga de ter uma cara que ofende o público. E eu respondi,
Quando você se casou comigo, por que não reclamou? Essa frase acertou em cheio, a mão dela parou no ar. Por 2 segundos, e então o rosto ficou ainda mais vermelho, ela se virou bruscamente. Ela bateu com força na porta da cozinha. 10 segundos depois, veio da cozinha o som de picar na tábua, tum-tum-tum-tum-tum, igual a uma metralhadora. Eu sentei em silêncio, sem saber por quê. Estava me sentindo bem. Foi nessa hora que a tia Wang, a diarista, entrou pela entrada. Trocou os chinelos, olhou na direção da cozinha, depois me olhou. Senhor Gu, vocês estão conversando? Eu balancei a cabeça. A comunicação por sinais é tão boa, vocês dois são tão apaixonados. A tia Wang passou sorrindo, e na cozinha, o som de picar ficou ainda mais forte. Eu ouvi Shen Yan soltar um pum curto, provavelmente dizendo lambe o seu diabinho. Mas decidi fingir que não entendi, afinal, isso era só o começo. Desde que mostrei minhas cartas, o clima entre eu e Shen Yan mudou completamente. Antes era ela atacando sozinha e eu aguentando passivamente, agora é uma troca de farpas dos dois lados. O que vai, volta. A forma de acordar de manhã continua a mesma, ainda é chutar o sofá. Mas no dia seguinte, o cenário mudou completamente. No primeiro dia, ela gesticulou, acorda. Ontem à noite tu deixaste o cobertor cair no chão. Gesticulei, comparado com o som do teu ranger de dentes à meia-noite. O cobertor cair no chão não é nada. Ela gesticulou. O que é que o meu ranger de dentes tem a ver contigo? Gesticulei, mesmo com uma porta pelo meio. Consigo ouvir. Tens a certeza de que os teus dentes ainda lá estão? Pá, a almofada voou. No terceiro dia, durante o pequeno almoço, ela serviu-me uma tigela de papa. Provei um bocado. E gesticulei. A papa de hoje está um pouco melhor do que a de ontem. Ela gesticulou sem expressão. Ontem coloquei o dobro do sal, de propósito. Por quê? Porque anteontem disseste que o meu arroz frito com ovos não era intragável. Isso foi um elogio. Isso foi um insulto. A tua capacidade de compreensão precisa de uma atualização. O teu paladar precisa de reinstalar o sistema. No quinto dia, eu estava na sala a ver documentos. Ela estava sentada no sofá em frente a ver televisão, a ler as legendas. De repente, ela pegou no comando e bateu com ele no braço do sofá. Levantei a cabeça para olhar para ela. Ela gesticulou. Este protagonista masculino é demasiado estúpido. Qual? O da televisão. E também este aqui no sofá. Larguei os documentos. Tu achas que tens piada? Ela acenou com a cabeça com força. No sétimo dia, a tia Wang estava na cozinha a cozinhar. Eu e Shen Yan ocupávamos cada um uma ponta da mesa de jantar. Ela gesticulou uma longa frase. Eu respondi com outra longa. Ela ripostou rapidamente. Eu refutava frase por frase. A tia Wang trouxe a comida e olhou para nós, a discutir silenciosamente à mesa. Ai, vocês dois estão a conversar tão animadamente. O que você está dizendo? Shen Yan fez 2 gestos. A tia Wang não entendeu. Ela olhou para mim, sem mudar a expressão, disse. O seu porco refogado está delicioso. Shen Yan me fulminou com os olhos. Por quê? O que ela acabou de gestualizar foi cala a boca, fala a verdade. Comecei a gostar desses dias de provocações mútuas. Meio doentio, talvez. Mas você não entende aquela sensação, em um mundo silencioso, ter alguém com quem você briga de forma intensa. Aquela sensação vívida e intensa de confronto, em comparação com os 3 meses anteriores de falta de informação. Agora é mais justo, né? Ela sabe que eu entendo quando ela xinga? Ela até se conteve um pouco, mas só um pouco, porque seu vocabulário estava se expandindo continuamente. Ela até começou a criar novas combinações de sinais. Alguns usos eu nunca vi em nenhum livro didático. Suspeito que ela mesma inventou. Se essa pessoa colocasse a experiência de xingar em escrever um romance, com certeza se tornaria um sucesso. Zhao Lei soube do desenrolar e veio especificamente assistir. Ela sentou no canto da sala, vendo eu e Shen Yan trocarmos, discutindo em língua de sinais por meia hora inteira, boquiaberta o tempo todo. No final, ela me mandou um WeChat. Isso que vocês dois fazem não é briga, é um talk show em versão silenciosa. Battle. E abaixo ainda escreveu, aposto que sua cunhada vence. Respondi com um emoji de sorriso e então a expulsei do grupo. Mas apesar da agitação, na verdade eu estava matutando uma coisa, essa Shen Yan. Ela xinga, mas nunca faltou com as 3 refeições. Minhas camisas estavam penduradas limpas no cabide todos os dias. Uma vez,
Voltei para casa depois de trabalhar até as 2 da manhã. A luz da sala estava acesa. Na mesa de jantar, um prato virado, e embaixo, arroz frito coberto com filme plástico. Ao lado, um post-it com um desenho de cabeça de porco. Embaixo, uma palavra escrita. Sim, fiquei olhando para aquela cabeça de porco por 10 segundos. Então sentei e comi o arroz frito. Estava muito gostoso. Ela nunca disse uma palavra boa pessoalmente, mas algumas coisas não precisam ser ditas. Não, o que estou pensando? Fique esperto, Gu Yanshin. Essa mulher te xingou de bípede com evolução incompleta esta manhã. Agora você começa a achar que ela tem calor? Você está com síndrome de Estocolmo por causa dos xingamentos? Bati no meu próprio rosto. Lavei o prato. Dormi no sofá. Na manhã seguinte, ela veio chutar o sofá como de costume. Abri os olhos como de costume. Ela gestualizou. O arroz frito foi comido? Gesticulei. Comi. Estava gostoso? Mais ou menos. Suas sobrancelhas se franziram. Você disse mais ou menos? Acima da média. Você sabe. Aquele arroz frito, eu levei 40 minutos para fazer. Sugiro que você melhore sua eficiência. Ela pegou a almofada do sofá e jogou em mim. Virei a cabeça e desviei. Ela ficou furiosa, batendo o pé, mas vi que os cantos da boca dela estavam se curvando para cima. Aquele arco era tão pequeno que, se não fosse pela distância de apenas 1 centímetro, não daria para notar. Mas eu notei. Meu coração deu um pulo. Pronto, essa sensação não está certa. A virada aconteceu no jantar de fim de ano da empresa. O Grupo Gu realiza anualmente em junho uma grande recepção, convidando parceiros, fornecedores, investidores. A escala não é pequena. O evento é grande. Como o cônjuge legítimo do herdeiro da família Gu, tenho que comparecer. Esta é a primeira vez que aparecemos publicamente como casal. Antes de sair, fiquei na porta do quarto. Sim. Agora às vezes sou autorizado a entrar no quarto, limite de 30 segundos. O principal uso é pegar roupas. Quando ela terminou de se trocar, a porta se abriu. Eu estava olhando para o celular. Levantei a cabeça e quase deixei o celular cair. Ela usava um vestido prateado, mostrando a clavícula e parte da coluna, cabelo preso. Nos ouvidos, brincos de pérola. Toda ela, comparada com a megera diária de pijama que chuta o sofá. Shen Nian entrou. Ela me viu parado, balançou a mão na minha frente. Shen Nian, o que está olhando? Nunca viu uma mulher de vestido? Nunca te vi de vestido. Então hoje você viu. Vamos. Não demora. Se atrasar, a culpa é sua. Não brinco. Expliquei alguns cuidados. Daqui a pouco vai ter muita gente. Se alguém te cumprimentar, apenas acene e sorria. Ele revirou os olhos. Se alguém perguntar algo, não é como se eu fosse sair de casa pela primeira vez. Quando você xinga, controle os gestos. Pode ser que alguém entenda a língua de sinais. Ele levantou uma mão e fez um gesto elegante. A tradução era intrometido. Chegando ao coquetel, fomos cercados por um grupo na entrada. Senhor Gu, esta é a cunhada? Nossa! A cunhada é linda. Senhor Gu tem sorte. Ouvi dizer que a cunhada não fala bem. Não tem problema, não tem problema. Todos entendemos. Shen Nia manteve um sorriso elegante o tempo todo. Sóbria, educada, adequada. Uma típica madame de família rica. Depois que a multidão se dispersou, ela virou a cabeça. Shen Nia, aquele careca não disse uma palavra, mas a luz do teto refletia na cabeça dele a cada movimento. Ofuscou meus olhos. Eu segurei o riso. Aquele é o Sr. Li, nosso maior fornecedor. Então você não pode chamá-lo de careca. Eu não falei em voz alta. Só mostrei para você. Se você não contar, ninguém sabe. Não respondi. Por que uma mulher se aproximou? Zhang Qian, diretora de marketing do Grupo Gu. 32 anos, boa capacidade profissional. Tem um hábito. Gosta de colocar a mão no meu braço enquanto fala. Ela veio com uma taça de vinho, sorriso educado. Senhor Gu, esta é a cunhada? Que linda! Então ela olhou para Shen Nian, diminuiu a velocidade da fala, aumentou o volume. Falou sílaba por sílaba, cunhada, olá. O tom era como se estivesse falando com uma criança de 3 anos. Percebi que os dedos de Shen Nian se contraíram levemente. Mas ela ainda sorriu e acenou com a cabeça. Zhang Qian se virou para mim, colocou a mão no meu braço. Senhor Gu, daqui a pouco temos que fazer um brinde com o diretor Zhang. Vou acompanhá-lo. A mão não chegou a tocar. A mão de Shen Nian bloqueou a de Zhang Qian antes.
O movimento foi muito natural. Ela deu um passo à frente, enlaçou meu braço, ergueu o rosto e sorriu novamente para Zhang Qian. Sóbria, educada, mas rangendo os dentes. Zhang Qian hesitou, o sorriso ficou um pouco rígido, a cunhada é tão grudenta. E logo acrescentou, mas também, com a situação da cunhada. É natural que seja mais dependente do Sr. Gu. Quando as palavras situação da cunhada saíram, o ar ficou suspenso por um segundo. Eu ia abrir a boca, mas Shen Nian já tinha virado a cabeça e começado a gesticular com a outra mão. Gesticulava para mim, mas com os olhos fixos em Zhang Qian. Os gestos eram lentos. Eu baixei a cabeça e gesticulei para Shen Nian, recebido. Então me virei para Zhang Qian. Qian, daqui a pouco com o diretor Zhang, eu vou sozinho. Pode ir cuidar dos seus afazeres. Zhang Qian contraiu o canto da boca, pegou a taça e foi embora. Depois que ela se afastou, Shen Nian soltou meu braço. Eu olhei para ela. Gesticulei. Quando é que você ficou tão educada? Ela não me olhou. Gesticulou uma frase, muito rápido, quase não consegui ver. Este braço é meu. Ninguém mais pode tocar. Não é porque gosto de você. É porque está escrito na certidão de casamento. Não respondi, mas não consegui segurar o canto da boca. Ele se levantou um pouco. Quando o jantar começou, estávamos sentados na mesa principal. Ao redor, só altos executivos e parceiros de negócios. Durante o jantar, Shen Nian estava sentada à minha esquerda. Na aparência, quieta. Na realidade, a mão esquerda dela ficava se movendo debaixo da toalha da mesa, em pequenos movimentos, alta frequência. O tempo todo, sem parar. Enquanto eu socializava, li a língua de sinais dela com o canto do olho. Aquele velho à sua esquerda, a peruca está torta. Levantei o copo de vinho e tomei um gole. Também a expressão. O gordo do outro lado já comeu 6 pastéis de camarão. A esposa dele não comeu nenhum. Quase me engasguei. A que está de vestido vermelho na diagonal. Ficou te encarando. Se você ousar olhar de volta, esta noite nem no sofá você dorme. Eu rapidamente baixei a cabeça e peguei um legumes. O vice-presidente sentado à minha direita se aproximou e deu um tapinha no meu ombro. Baixou a voz e disse, Presidente Gu, você e a cunhada têm um relacionamento tão bom. Em uma refeição, quantas pessoas vocês comentaram em linguagem de sinais? A cunhada está dizendo que sente saudades? Meus pauzinhos pararam no ar, o canto da boca tremeu. Mais ou menos. Ela disse que quer me matar, mais ou menos. Depois do banquete. No caminho para casa, o carro ficou em silêncio por 10 minutos. Eu estava dirigindo. Ela estava no banco do passageiro, olhando pela janela. De repente, ela bateu no meu braço. Olhei para ela. Não pude olhar por muito tempo, ainda estava dirigindo. Ela fez 2 sinais. Obrigada. Eu fiquei paralisado por um instante. Foi a primeira vez que ela me disse obrigada. De que? Eu virei o volante com uma mão. Com a outra mão, fiz sinais rapidamente. Ela hesitou por um momento, e então fez sinais. Obrigada por não deixar ela continuar nessa situação. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Parei o carro no acostamento, virei-me para ela, Shen Nian. Ela olhou para mim. Eu fiz sinais. Você não é essa situação. Você só não ouve. Mas você é muito mais lúcida do que aqueles que ouvem. Os olhos dela pareceram ficar vermelhos, mas podia ser a luz do poste. Ela virou o rosto bruscamente. Olhou para a janela. Depois de 10 segundos, ela estendeu uma mão. Essa vida. O estilo de nos atormentarmos mutuamente, entre eu e Shen Nian, sofreu uma mudança sutil. Ainda xingando todo dia, mas o conteúdo dos xingamentos parecia diferente. Segunda-feira de manhã, ela chutou o sofá para me acordar e fez sinais. Hoje esfriou. Vista algo mais grosso antes de sair. Não é por preocupação com você. Você pegar um resfriado passa para mim. Tenho nojo. Quarta-feira à noite. Voltei do trabalho às 10 da noite. Ela estava sentada no sofá da sala me esperando. Quando me viu entrar, levantou-se de repente e fez sinais. Você não tem medo de morrer? Já são 10 horas e você não volta. Se você morrer de repente, eu herdo sua herança. Não que não possa, mas aqueles seus carros velhos. Sexta-feira ao meio-dia. Ela me mandou uma mensagem. Não era um texto no WeChat, era um vídeo no WeChat. Olhando para a câmera,
Fez sinais. Não coma comida de delivery no almoço. Eu fiz sopa. Não é por pena de você. É que fiz sopa demais, sozinha não consigo tomar tudo. Jogar fora é desperdício. Tenho pena da sopa. Fiquei olhando para a tela do celular por um bom tempo. Respondi com uma mensagem de texto. Você pode simplesmente dizer que se importa. 3 segundos depois, ela enviou um vídeo. Mostrando o dedo do meio. O estilo continua o mesmo. Mas eu comecei a notar alguns detalhes. Antes, quando ela jogava coisas em mim, era de verdade. O travesseiro batia direto no rosto, com força sem hesitação. Agora também joga. Mas sempre falta um pouco, desvia 1 centímetro. Ela imediatamente vira o rosto. Faz sinais. Que desperdício. Eu abaixei a cabeça para comer a asa de frango. Está gostoso. Uma outra vez, ainda mais absurda. Naquela noite, choveu muito. Eu voltei dirigindo e descobri que um estacionamento um pouco distante da empresa tinha dado problema. Tive que ir resolver. Fiquei indo e voltando até 1 da manhã. Fiquei encharcado. Quando abri a porta de casa, a luz do hall estava acesa. Shania estava sentada no degrau da entrada, abraçando os joelhos, enrolada no meu cobertor. Ela não ouviu o som da porta abrindo, mas sentiu a vibração. Levantou a cabeça. Ao me ver todo molhado, seus lábios ficaram bem apertados. É que não consigo dormir. Porque o trovão lá fora é muito alto. Depois de fazer os sinais, seu peito subia e descia. Os olhos ficaram vermelhos. Então ela se virou bruscamente e correu para o banheiro. Quando saiu, trouxe uma toalha de banho e roupas secas. Jogou tudo no meu colo. Shenian, vai tomar banho, rápido. Se você pegar um resfriado, o dinheiro do médico é por sua conta, disse ele. Shenian virou-se e entrou no quarto, batendo a porta com força. Fiquei no hall, segurando a toalha e as roupas, completamente molhado. Depois de um tempo, eu sorri. Isso, traduzindo, significa mais ou menos, que bom que você voltou. Depois do banho, havia uma xícara de chá de gengibre na mesa da sala, quente, e ao lado um post-it. Nele, desenhou um burro e embaixo escreveu, beba e vá dormir. Amanhã ainda tenho trabalho. Bebi o chá de gengibre, dobrei o post-it e coloquei na carteira. Não pergunte por quê, eu também não sei. Não, eu sei, mas não vou dizer. Se eu disser, perco. Os dias bons não duraram muito, e os problemas chegaram. Zou Emin, 35 anos, líder do Grupo Emin. Maior concorrente do Grupo Gu no setor. Esse cara tem um hábito. Nos negócios, gosta de atacar a vida pessoal dos oponentes. Na mesa de negociação, enquanto outros mostram dados, ele mostra fofocas. Sobre o meu casamento com Shen Yan. Sempre houve rumores, aliança, casamento político. E, de fato, Zou Emin claramente planejava usar isso a seu favor em uma licitação crucial. O motivo foi um projeto de complexo urbano, com valor acima de 100 milhões. Apenas duas empresas concorrentes. Gu e Emin. O contratante era uma empresa de Hong Kong, cujo dono se chamava Huang, com mais de 60 anos, bem tradicional, que valorizava muito a imagem familiar dos parceiros. Na noite anterior à licitação, em um jantar privado, diante do Sr. Huang, Zou Emin disse o seguinte, Lao Huang, Gu Yanshin é competente, mas você sabe, o casamento dele foi puramente forçado pelo velho. Casou-se com uma nora que não fala, os dois não têm sentimento algum. A casa dele é como um hotel. Alguém que não consegue nem controlar a própria esposa, você vai se sentir seguro em confiar o projeto a ele. Essa história naturalmente chegou aos meus ouvidos, pelo Zhao Lei. Zhao Lei, enquanto comia um lanche noturno, ouviu o pessoal de Zou Emin se gabando e me ligou na hora. Cara, Zou Emin vai te sacanear. Ele planeja no jantar da licitação amanhã te atacar publicamente, quanto à estabilidade da sua família. Eu estava no escritório, batendo os dedos na mesa. Ele disse, o que há com Shen Yan? Zhao Lei repetiu as palavras, nora que não fala, sem sentimento. Descontrolada. Meus dedos pararam. Entendi. Desliguei o telefone e fui bater na porta do quarto de Shen Yan. Quando ela abriu, estava usando uma camiseta grande, cabelos soltos, segurando um saco de batatas fritas. Me vendo bater a porta tarde da noite, franziu a testa. Shen Yan. O que foi? Fala rápido, estou vendo uma série.
A expressão no rosto dela era calma, mas eu a conhecia há 6 meses e conseguia perceber o que estava escondido por baixo dessa calma. Ele ajustou a expressão. Shen Nian. Que horas? O que vestir? Na noite seguinte. Jantar da licitação, oferecido pelo Sr. Huang, no lounge executivo do Hotel Four Seasons. Estavam presentes, além das equipes principais da Gu e da Emin, alguns representantes de intermediários. Shen Nian vestiu um vestido preto de gola alta, cabelo totalmente preso para cima, mostrando o pescoço e uma corrente delicada. Ao entrar, notei que várias pessoas pararam o olhar nela por mais de 2 segundos. Zhou Emin também estava lá, sentado do outro lado da mesa redonda, de terno impecável. Cabelo perfeitamente penteado. Ao me ver com Shen Nian, ergueu o copo em saudação à distância. Com um sorriso largo. Presidente Gu, a cunhada está realmente linda hoje. Raramente sai. Ergui o copo em resposta, expressão neutra. Shen Nian não disse nada, apenas acenou levemente com a cabeça, muito elegante. No meio do jantar, Zhou Emin finalmente começou. Ele largou os pauzinhos. Recostou-se na cadeira, como quem não quer nada, disse, Sr. Wang. Deixa eu te contar uma coisa, nesse tipo de parceria, o mais importante é sinceridade e confiança. Se uma pessoa nem consegue cuidar da própria família, você acha que ela vai ser responsável com o projeto? O empresário Huang sorriu, mas não respondeu. Zhou Emin continuou, ouvi dizer que é na casa do gerente Gu. Ele olhou para Shen Nian. A cunhada não está muito bem de saúde, quase não sai. Esse tipo de casamento arranjado, todo mundo sabe, não é? Ele escolheu as palavras com cuidado. Não disse nada ofensivo diretamente, mas todo mundo entendeu o recado. Casamento arranjado. Saúde frágil. Cada palavra tinha uma direção. Eu larguei o copo de bebida. Estava prestes a falar quando, debaixo da mesa, uma mão apertou minha coxa. Shen Nian. Ele não olhou para mim. Manteve o olhar fixo à frente. Então, com a mão esquerda, começou a gesticular debaixo da mesa. Movimentos pequenos, ângulos precisos. Só nós dois víamos. Esse cara tem aliança no dedo médio direito, mas hoje não está usando. Viagem a trabalho? Ou tirou? Eu hesitei por um instante. Olhei para a mão direita de Zhou Emin. De fato, na base do dedo médio, havia uma marca de sol evidente. Shen Nian continuou a gesticular. A gravata dele hoje é do novo modelo deste ano, mas os botões dos punhos são velhos. Só trocou a parte de fora. O relógio também. O mostrador é Rolex, mas a pulseira é de reposição. Material diferente. Meu canto da boca se moveu. Ele estava encontrando brechas para mim. Shen Nian não ouvia o que Zhou Emin dizia, mas lia seus lábios. A habilidade dele de leitura labial era melhor do que eu imaginava. Na meia hora seguinte, sua mão esquerda não parou debaixo da mesa. Cada microexpressão, cada pequeno gesto de Zhou Emin. Ele traduziu tudo para mim. Ele está mentindo. Quando mencionou que o faturamento trimestral dobrou, a pálpebra esquerda tremeu 3 vezes. O subordinado dele está passando bilhetes. O cara à direita dele não para de mexer no celular. A expressão do Sr. Huang mudou. Ele não acredita no que Zhou Emin disse. Agora você pode falar. Esperei 3 segundos. Então larguei o copo. Gerente Zhou, eu sorri. Você disse que fazer negócios exige sinceridade. Concordo. Não dei tempo para ele reagir. Continuei, e também disse que estabilidade familiar é importante. Então por que hoje você não está usando sua aliança? A mesa inteira ficou em silêncio. A expressão de Zhou Emin mudou 2 vezes. Primeiro ficou pálido, depois vermelho. Gerente Gu, o que você quer dizer com isso? Minha vida pessoal. Você começou falando da minha vida pessoal primeiro. Minha voz estava calma. Só estou puxando papo com você. O empresário Huang tossiu ao lado. O jogo virou. O jantar terminou num clima ambíguo. Ao sair, o empresário Huang pegou minha mão espontaneamente. Pequeno Gu, semana que vem no meu escritório. Vamos conversar melhor sobre o projeto. Eu concordei com a cabeça. Ao lado, Zhou Emin já tinha entrado no carro de cara fechada. No caminho para casa, o carro ficou em silêncio por um bom tempo. Fui eu quem falou primeiro. Gesticulando com uma mão. Hoje foi pesado para você. Ele estava recostado no banco. De olhos fechados, gesticulou. Não foi pesado. Ver aquele cara ficar sem resposta depois que você o confrontou foi muito satisfatório. Como você lê lábios tão bem? Treino desde pequeno. Você acha que quem não ouve não sabe de nada?
90% da informação deste mundo está escrita no rosto das pessoas. Fiquei em silêncio por um instante. Shen Nian, não somos um bom par. A mão dele hesitou por um momento, depois gesticulou um único caractere: cai fora. No reflexo do vidro do carro, ele estava sorrindo. Foi num fim de semana que descobri o segredo de Shen Nian. Naquele dia, eu ia para a empresa resolver uma conta. No meio do caminho, recebi uma mensagem dizendo que o sistema estava em manutenção. Virei o carro e voltei para casa. Quando cheguei, ele não estava. Sobre a mesa, havia uma chave e um bilhete adesivo. Um endereço estava escrito. Hesitei por um momento e depois fui. Era uma casa de 2 andares num bairro antigo. Na porta, uma placa discreta: Sala de aula de língua de sinais Nianian. A porta não estava completamente fechada. Fiquei do lado de fora, olhando pela fresta. Shen Nian estava sentada no meio de um grupo de crianças, todas com deficiência auditiva. Umas 8, no máximo com 10 anos. O menor parecia ter apenas 4 ou 5 anos. Ele estava sentado num banquinho baixo, fazendo gestos com as mãos. Os movimentos eram muito lentos, muito pacientes. Cada gesto era repetido 3 vezes. As crianças inclinavam a cabeça, imitando seus movimentos. Uma menina errou o gesto. Ficou tão nervosa que seu rosto ficou vermelho. Shen Nian estendeu a mão e bagunçou seu cabelo, gesticulando. Tudo bem, tente de novo. A menina repetiu o gesto. Dessa vez, acertou. Shen Nian levantou o polegar. A menina pulou de alegria. Fiquei observando do lado de fora por 10 minutos. Depois que voltei, pesquisei sobre aquela sala de aula. Sem fins lucrativos. Atendia crianças com deficiência auditiva de famílias de baixa renda, oferecendo ensino gratuito de língua de sinais e treinamento de reabilitação. O orçamento operacional era quase zero. O aluguel do espaço era sustentado pelas próprias economias de Shen Nian. Os materiais didáticos eram usados. Ela nem ligava o ar-condicionado para economizar. Aquela sala já funcionava há 3 anos. 3 anos. Na coluna Fonte de Financiamento, estava escrito: custeado pela fundadora. Fechei o laptop. Fiquei sentado por um longo tempo. Por que Shen Nian se casou comigo? Não era porque não encontrava outra pessoa. Era porque ela precisava dos fundos desse casamento arranjado. A mãe dela disse a ela: case-se com a família Gu. O velho Sr. Gu dará à família Shen um dote generoso. Ela não gastou aquele dinheiro consigo mesma. Investiu tudo naquela sala de aula. No dia seguinte, pedi a Zhao Lei que, em nome da fundação da empresa, fizesse uma doação anônima para a sala de aula de língua de sinais Nianian. Dinheiro suficiente para mudar o espaço do bairro antigo para um centro comunitário recém-construído. Suficiente para comprar todos os equipamentos. Suficiente para contratar um professor assistente em tempo integral. No dia das transferências, Zhao Lei me perguntou: você não vai contar a ela que foi você quem doou? Não vai contar? Por quê? Se eu contar, ela pode quebrar minhas pernas. Zhao Lei pensou por um momento. É verdade também. Mas, no final, um segredo não fica escondido para sempre. Cerca de uma semana depois, naquela noite, eu estava na sala lendo alguns documentos. A porta do quarto se abriu. Shen Nian saiu e parou na minha frente. Sua expressão era muito complexa. Ela ergueu o celular. Na tela, havia um e-mail, a carta de doação anônima da fundação. Ela fez um gesto. Foi você. Deixei os documentos de lado. O que fui eu? Não finja. No campo de observações da fundação, está escrito burrão. No mundo inteiro, só você me chama de burro. Meu erro nos campos de observação. Eu admito. Ela guardou o celular e ficou parada no mesmo lugar. Suas 2 mãos estavam fechadas em punhos, os nós dos dedos se contraíam e relaxavam. Então, ela fez um gesto. O movimento foi muito lento. Eu não preciso da sua caridade. Levantei-me. Caminhei até ela. Isso não é caridade. Gesticulei também bem devagar. Palavra por palavra. Você me xingou durante 6 meses. Isso é compensação por danos morais. O lábio dela tremeu um pouco. Pegue. Use bem. Aquelas crianças precisam. Ela baixou a cabeça. Não dava para ver sua expressão. Mas seus ombros tremiam levemente. Depois de cerca de meio minuto, ela ergueu a cabeça. Gesticulou 2 palavras. Obrigada. Essa foi a segunda vez que ela me agradeceu. Mas, diferente da última vez, desta vez seus olhos estavam muito brilhantes. Tão brilhantes que não ousei olhar por muito tempo. Virei-me para voltar ao sofá, mas ela de repente puxou a manga da minha camisa.
Virei-me. Seus dedos gesticularam uma frase, muito rápido. Você ainda é muito feio. Depois de dizer e gesticular, ela soltou minha mão. Correu de volta para o quarto. A porta foi fechada suavemente, sem bater. Essa foi a primeira vez em 6 meses morando juntos que ela não bateu a porta. Fiquei no meio da sala. O som do meu coração batia forte no peito. Você ainda é muito feio. Essas palavras. Passei a noite toda tentando traduzir. Não importa como interpretasse, não era o sentido literal. Acabou, completamente acabou, Guianshin. Você se ferrou nas mãos de uma esposa muda que xinga como se fosse declaração de amor. Ferrou-se por completo. O estilo de Shenyang ao xingar começou a mudar. Essa mudança foi sutil. Naquele dia, cheguei em casa às 23 horas depois de um jantar de negócios. Ela estava sentada no sofá, a TV ligada, mas a imagem parada no pause. Claramente, tinha adormecido esperando e acordado de novo. O tremor da minha chegada a despertou. Ela esfregou os olhos, me viu. As mãos começaram a se mover, mas pararam no meio do gesto. Recomeçou. Você pode não voltar tão tarde. Não, não estou com ciúmes. Não, não me importo com você. É só. Pode não voltar tão tarde. Fiquei parado no hall, observando-a. Ela ficou desconfortável com meu olhar, levantou-se de repente e fez um gesto apressado. O sofá está livre, vá dormir logo. E passou por mim. Mas quando passou por mim, senti cheiro de chá de gengibre. Na mesa da sala, havia outro copo. Quente. No post-it ao lado, já não estava escrito verde e cabeça de porco. Tinha desenhado um sorriso bem feio. Fiquei olhando para aquele sorriso. Por uns instantes e sorri. Claro, não foi só isso. Um dia, estava tirando uma soneca no sofá à tarde. Ao acordar, notei um cobertor a mais sobre mim. Outra vez, ela estava cozinhando na cozinha, e quando passei, ela me chamou, bateu 2 vezes na mesa, indicando que tinha sopa, e me entregou uma tigela pequena de costela, gesticulando. Prova. Está salgado? Provei. Estava no ponto. Ela assentiu. E fez outro gesto. Sua boca finalmente serve para algo. Mas ao dizer isso, o canto da boca dela se inclinou para cima. Comecei a testar. Certa noite, saí de casa de propósito sem levar o celular. Fui ao supermercado comprar coisas. Andei uns 20 minutos. Quando voltei, Shenyang estava na porta, com o rosto pálido. Assim que me viu, veio correndo e bateu no meu peito, gesticulando. Cadê seu celular? Onde está o teu telemóvel? Liguei-te 17 vezes. Poste sequestrado? Aconteceu-te alguma coisa? Só fui ao supermercado lá embaixo. Então não podias ter avisado antes? Esqueceu o celular. Enquanto gesticulava, percebeu que sua mão estava tremendo. Ela apertou o punho, respirou fundo e então gesticulou uma frase. Rápido. Da próxima vez que fizer isso, vou realmente ignorar você. Quando ela disse vou realmente ignorar você, seus dedos tremiam. Coloquei a sacola do supermercado no chão, estendi a mão e segurei seus dedos ainda trêmulos. Ela ergueu a cabeça assustada, os olhos bem abertos. Olhei para baixo, encarando-a. Não conseguia gesticular, porque minhas mãos estavam ocupadas segurando as dela. Então falei. Shenyang, estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Ela não ouve, mas estava lendo meus lábios. Ela terminou de ler. Seus olhos ficaram vermelhos instantaneamente. Então, ela soltou minha mão com força e gesticulou. Quem pediu para você voltar? Vá sozinho. Vou para o quarto. Com um som, a porta se fechou, mas sem bater. Hoje foi apenas fechada suavemente. Curvei-me e peguei a sacola do supermercado. Dentro dela estava o que ela mais adorava, o salgadinho da marca favorita, e uma caixa de chocolate. Coloquei o salgadinho na porta do quarto dela. Bati 2 vezes na porta, esperei 1 minuto, e a porta abriu uma fresta. Uma mão apareceu, puxou o salgadinho para dentro, e a porta se fechou novamente. 5 segundos depois, um papel foi empurrado por baixo da porta. Dizia, coloca o chocolate também. Eu ri alto. Coloquei o chocolate na porta, e ele também foi puxado para dentro. Naquela noite, dormi no sofá. Pela primeira vez, achei aquele sofá bem confortável. O clímax da história aconteceu em um jantar de gala artesanal. A sala de aula de linguagem de sinais de Nianian. No dia da inauguração do novo local, eu, como patrocinador corporativo, compareci à cerimônia. Não era um evento grande, mas trouxe muitas pessoas do meio educacional e artesanal.
Shen estava no palco, vestindo uma camisa branca simples e calças pretas. Ela usava a linguagem de sinais para conduzir as crianças em uma apresentação. Os movimentos das crianças não estavam sincronizados. Alguns mais rápidos, outros mais lentos. Um menininho esqueceu os gestos no meio. Ficou parado, nervoso, puxando a própria roupa. Shen foi até ele. Ajoelhou-se, pegou a mão dele e fez os gestos juntos. O menino sorriu. E retomou a sequência. Aplausos vieram da plateia. Shen fez uma reverência com as crianças. Ela ergueu os olhos para mim, os olhos brilhando. Após a cerimônia, houve um jantar de recepção. A maioria dos presentes eram empresários locais e jornalistas. Shen não era boa em socializar, mas naquele dia ela se esforçou muito. Acenava para cada um, sorria e agradecia em linguagem de sinais. Eu fiquei ao lado dela, servindo como intérprete temporário. Tudo estava indo bem. Até que uma voz surgiu na multidão. Ei, essa escola de surdos pode ser boa? Ela mesma não consegue falar, e ainda ensina os outros. A voz não era alta, mas por um instante o ambiente ficou em silêncio. Quem falou era um homem de meia idade, de camisa estampada, aparentemente dono de uma pequena empresa. Provavelmente veio acompanhado. Ele achava que Shen não ouvia, então estava falando. Tecnicamente, ela realmente não ouve, mas ela estava olhando para ele, lendo seus lábios. Surda, não consegue falar, pode ser boa. Ela leu cada palavra. Vi seus dedos se apertarem levemente e depois relaxarem. Sua expressão facial não mudou, mas eu, ao lado dela, senti. Seu braço tremia levemente. O sangue subiu à minha cabeça. Eu ia discutir com o homem. Shen estendeu a mão e me segurou. Ela olhou para mim e fez 2 gestos. Não se mexa. Então ela se virou e caminhou em direção ao homem de meia idade. O salão inteiro ficou em silêncio. Shen chegou na frente dele. Parou, e então abriu a boca. A voz saiu um pouco áspera. A pronúncia não era muito precisa, porque ela raramente falava na vida, mas cada palavra foi dita com clareza. Eu não ouço, mas não sou burra. Silêncio absoluto no salão. O sorriso do homem congelou. Shen continuou, palavra por palavra. Todas as crianças que ensino têm mais educação do que você. Ao terminar a última palavra, sua voz tremia, mas suas costas estavam eretas. Então ela se virou. Sem olhar para aquele homem, voltou para perto de mim. Ao redor, primeiro houve 3 segundos de silêncio. Depois, os aplausos explodiram. Explodiram de verdade, não eram aplausos de cortesia. Eram aplausos vindos do fundo do coração, após um choque. Alguns estavam enxugando os olhos. O homem de camisa estampada encolheu-se num canto, vermelho até a raiz do pescoço. O olhar das pessoas ao redor já havia mudado. Ele abriu a boca, mas não disse nada. No final, saiu de fininho. O jantar continuou. Mas eu já não tinha cabeça para isso. Fiquei ao lado de Shen, vendo-a retomar o sorriso educado e continuar interagindo com os convidados. Ela veio até a mesa pegar um copo d'água. Ao passar por mim, fez um gesto. Não me olhe com esse olhar. Que olhar? Esse. Ela fez uma pausa. Como se estivesse me vendo pela primeira vez. Eu queria dizer algo, mas não sabia como expressar em linguagem de sinais. O que eu estava sentindo naquele momento, porque o livro de sinais não ensinava isso. O jantar terminou. Todos os convidados foram embora, quando o local estava quase arrumado. Ficamos só eu e ela. Ela estava sentada numa cadeira no canto do salão, o sorriso finalmente desaparecendo do rosto. Os ombros caíram, o nariz vermelho. Ela fez um gesto muito leve. Eu fui impulsiva demais agora. Sentei-me ao lado dela. Não foi impulsiva. Você disse muito bem. Aquela pessoa vai sair por aí falando que a surda perdeu a paciência. Problema dele. Não é seu. Ele abaixou a cabeça e ficou em silêncio por um momento. Então ele fez um gesto, bem devagar. Gurianshin. Sabe, desde criança, todo mundo que olha para mim tem o mesmo olhar. Pena, compaixão. Acham que sou incompleto, que minha vida já está definida. Ele ergueu a cabeça e me olhou. Só você. Ele parou as mãos por um instante. Só você. Nunca me olhou com aquele olhar. Quando você me olha, é como se eu fosse uma pessoa comum. Uma pessoa comum com quem você pode brigar. Uma pessoa comum que vale a pena aprender língua de sinais só para xingar de volta. Minha garganta apertou. Não conseguia falar. Minhas mãos também não conseguiam mais se mexer. Ele fungou. E então fez um gesto rapidíssimo.
tão rápido quanto tocar piano. Os dedos voavam, mas eu entendi cada palavra. Eu gosto de você. Depois de fazer o sinal, ele virou o rosto bruscamente. A ponta das orelhas estava vermelha, parecia que ia sangrar. Eu sentei ao lado, sentindo meu coração pular uma batida. Então estendi a mão e virei o rosto dele. Os olhos dele ainda estavam vermelhos. As lágrimas presas nos cílios, sem cair. Olhei para ele. E fiz um sinal devagar. Você já disse isso uma vez, quando falou dormindo. Ele ficou petrificado, paralisado por completo. 3 segundos depois. Mentira sua. Eu não falo dormindo. Eu nem sei falar. Você sabe. Dormindo. Você fala. Resmunga. Mas eu entendi. Você estava escutando escondido. Sua voz é muito alta. Não tem como jogar a culpa em mim. Gu Yanshin fez um sinal de 3 palavras. 3 palavras que ele nunca tinha mostrado para mim antes. Eu também. As lágrimas dele finalmente caíram. Caíram nas minhas costas da mão, quentes. E então ele puxou a mão de volta de repente e me deu um soco no ombro. Por que você só disse isso agora? E você, não disse só agora também? Eu. Isso é diferente. O que é diferente? Eu. Você, é diferente, e pronto. Ele se levantou. Pegou a bolsa e foi em direção à porta. Andou 2 passos, olhou para trás. E fez um sinal com cara de bravo. Você não vai me acompanhar? Eu me levantei. E fui atrás. Quando cheguei ao lado dele, ele estendeu a mão. Sem olhar para mim, com o rosto virado para o outro lado, mas a palma da mão para cima. Aberta. Eu segurei. A mão dele era muito pequena. Os dedos muito finos, mas quando xingava, aquelas mãos eram mais afiadas que a boca de qualquer um. Segurei a mão dele e saímos do salão. Lá fora era uma noite de outono profundo. As luzes da rua esticavam as sombras dos dois. Ele parou de repente, virou-se e fez um sinal com uma mão só. A partir de hoje, você não precisa mais dormir no sofá. Levantei uma sobrancelha. Ele completou. O quarto de hóspedes é seu. O que você está pensando? Nada. Obrigado. O quarto de hóspedes está ótimo. Ele revirou os olhos. E então fez outro sinal. Mas se você roncar de novo, jogo você de volta no sofá. Eu sorri. Está bem. E assim, de mãos dadas, caminhamos pela rua vazia, sem falar nada. Nem precisávamos falar. Algumas coisas nunca precisam ser ouvidas. Só precisam ser sentidas. Depois, Zhao Lei me perguntou. Vocês dois não brigam mais? Olhei para o celular. Shen Yan tinha acabado de mandar uma mensagem de vídeo. Abri. Na tela, as mãos dela faziam sinais rapidamente. Quando sair do trabalho, traz 2 pacotes para mim. Não é porque estou com saudades. É porque meu estoque foi roubado por você. Se você esquecer, esta noite dorme na varanda. Mostrei para Zhao Lei. Ele ficou em silêncio por 3 segundos. Cara, esse tipo de amor de vocês dois. Ninguém mais consegue imitar. E nem quero que tentem. Guardei o celular. Respondeu com um vídeo, gesticulando para a câmera. Comprei o grande. Também comprei o chocolate, mas a conta de você ter me chamado de cérebro de cimento da última vez. Eu me lembro. 3 segundos depois, ele respondeu com um vídeo. Mostrando o dedo médio, sorrindo e exibindo os dentes caninos, HM. Estes dias, muito bons.